Você sabe quem foi o maior brasileiro da história? Claro que você sabe, pô, foi o Pedrinho. Sim, o Pedrinho, você conhece. Não conhece? Foi o Pedro Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga de Bragança e Bourbon. Tô falando, sabia que você conhecia. Foi Dom Pedro II, o Magnânimo. Todos esses nomes parecem bem aleatórios, né? Algo bem magnânimo feito por essas famílias imperiais, mas cada nome desse tinha um significado, tinha um porquê. Pedro era o pai, Alcântara era o santo de devoção da família, João era o avô, Dom João VI, Carlos vem da avó, Carlota Joaquina, Leopoldo vem da mãe, a imperatriz Leopoldina, que é a maior mulher que já existiu em solo brasileiro. Vou fazer um vídeo sobre ela também. Salvador é Jesus Cristo. Bibiano vem da Santa Bibiana, que é o dia do nascimento do Dom Pedro II, que é o dia 2 de dezembro. Francisco Xavier de Paula é um santo português. Leocádia é a Santa Leocádia, que é da Áustria, terra da mãe dele. Miguel, Gabriel, Rafael são os arcanjos. Gonzaga é São Luís Gonzaga de Bragança e Bourbon, que é a alcunha da Casa de Bourbon. Dom Pedro II ficou sozinho aos 5 anos de idade, quando o pai, Dom Pedro I, teve que retornar a Portugal para brigar com seu irmão Dom Miguel, o usurpador, sobre o trono da corte portuguesa. Então, aos 5 anos, a mãe tinha morrido quando ele tinha 1, a Leopoldina, e aos 5 ele ficava sem o pai. E automaticamente tido como o imperador do Brasil. Porém, com 5 anos era impossível ele governar. Logo foi criada uma regência para que governasse o Brasil até Dom Pedro II atingir a maioridade. Enquanto isso, ele foi colocado a estudar, a se preparar para ser um imperador. E assim o fez. Se interessava por mineralogia, ciências naturais, química, música, artes, geografia. Lia 10 horas por dia. E gostava, não fazia aquilo por obrigação. Aquilo se tornou para ele algo bastante coeso entre a sua infância e a sua formação acadêmica. Se transformou em um erudito. Passou a falar 23 línguas. Sério, entre elas o italiano, o inglês, o francês, o alemão, o espanhol, o latim, o hebraico. O cara falava hebraico, pô. O cara falava tupi, o grego, o árabe, o sânscrito. Porra, sânscrito. Eu não sei nem falar a língua, pô. O cara sabia ler franco-provencial, chinês-provencial e húngaro-austríaco. O cara era simplesmente um gênio. Quando ele completa 15 anos, há um golpe chamado golpe da maioridade. Então ele assume o governo, transforma o Brasil em uma grande potência, traz ao Brasil tecnologias que nunca tinham sido vistas aqui, como a máquina fotográfica, o telégrafo, o telefone, a energia elétrica. Parte dessas coisas ele conheceu lá na feira da Filadélfia, acho que foi na Filadélfia, depois eu vou dar uma procurada melhor. E trouxe para o Brasil, fiquei encantado com essas coisas e traz para o Brasil. Era um popular, Dom Pedro II era um popular. Dom Pedro II, o magnânimo, popular. Não o populista Dom Luiz Inácio de São Bernardo. Era populista, esse é um outro caso. Então, aquele que usava vermelho, aliás, eu aprendi lá no canal do Eduardo Bueno,
que Vermelho é um canal muito bom, muito melhor que esse aqui, você tem que ir lá ver. Que vermelho vem de verme. É verdade, isso é verdade. Vermelho vem de verme. Mas voltando, então ele passou a criar políticas públicas. Um exemplo, ele ficou sabendo que tinha uma garota fazendo faculdade de medicina nos Estados Unidos e que o pai, um farmacêutico, estava se tornando pobre para pagar os estudos da filha. Então ele custeia do próprio bolso. Seus gastos neste início de segundo reinado chegam a 3% dos gastos públicos total. Quanto chega isso hoje? Só para você fazer um exercício aí na sua mente. Quando essa mulher retorna já formada, ele já tinha promulgado, era proibido, ela foi fazer lá nos Estados Unidos, porque era proibido mulher fazer faculdade no Brasil. Quando ela retorna, essa lei já está derrubada. A mulher poderia fazer, e ele cria diversas faculdades. Ele cria o Colégio Pedro II, que está até hoje, é referência educacional e acadêmica até hoje, está lá no Rio de Janeiro. E depois ele fez as leis abolicionistas, claro, que levou a ele a sofrer o golpe militar em 15 de novembro de 1889, e foi destituído do cargo neste golpe. Quando ele foi exilado, ele foi levado para a Europa, no caso a França, ele e a esposa, a família imperial, e proibidos de voltarem ao Brasil, lhe foi oferecido uma quantia de 4.500 réis. Era algo exorbitante, era algo como 4 milhões. Hoje, basicamente isso. Eu não sei direito, não fiz a transferência da cotação. Mas as palavras dele para isso foram assim: vocês, com que autoridade vocês metem a mão no dinheiro público? Parece surreal, né? No país em que a gente vive, com os políticos que a gente tem, parece surreal que alguém tomou uma atitude dessa. E esse pessoal bolsou esse dinheiro, falar nisso. Ele não quis, mas esse pessoal fez um rateio e ficaram com essa grana aí. Quando chegaram na Europa, eles tinham... Dom Pedro II tinha 64 anos. A Teresa Cristina morre de desgosto 3 semanas após chegar na Europa. Ela morre na cidade do Porto. E o Dom Pedro vai para Paris, passa um tempo em Cannes, encontra o Rui Barbosa, que era um republicano. Eu falei isso no outro vídeo. Ele fica em um hotel modesto na cidade de Paris, e no dia 5 de dezembro de 1891, cerca de 2 anos após a partida dele, o exílio dele, ele contrai pneumonia e acaba falecendo neste mesmo hotel modesto, vivendo com poucos recursos, com a ajuda dos outros. Ou seja, isso já mostra que ele não foi um corrupto, que não botou o dinheiro em Ilhas Caimãs. Aprenda, Maluf. E suas últimas palavras foram... As últimas palavras, isso com testemunhas oculares falam nisso. Tudo isso eu estou tirando do livro, é um livro excelente do Paulo Rissuti, chamado Dom Pedro II, a História Não Contada. Vale a pena a leitura. As últimas palavras foram: Deus, me conceda esses últimos desejos. Paz e prosperidade ao Brasil. As últimas palavras dele. E, na preparação do corpo, na retirada do corpo do hotel para a sessão fúnebre, para a levada de Portugal, e a sessão fúnebre ia acontecer, encontraram um envelope nas coisas dele. Sabe o que continha nesse envelope, cara? Estava escrito assim por fora:
Esta é a minha terra. Desejo que seja colocada no meu caixão caso eu venha a falecer fora dela. Eram porções de terras de cada estado brasileiro. Olha o amor que o cara tinha por esse país. Olha o amor que esse cara tinha por... Ah, sem contar, que lembra quando eu falei que quando ele assumiu era 3% de gastos, dos gastos públicos eram destinados a ele? Quando ele foi destituído era de 0,5%. Tem uma frase célebre dele também que ele dizia: despesa inútil é furto à nação. Ele não pegava funcionário público para dar favor, ele fazia pessoalmente uma investigação na vida da pessoa para saber se ela tinha algum histórico criminoso ou de corrupção para poder trabalhar a serviço do país. E como ele não podia voltar ao Brasil, nem mesmo morto, essa lei ele ficou enterrado ali no Panteão dos Braganças, ali em Portugal. Mas em 1921 essa lei é derrubada, acho que pelo Afonso Pena. Ela é derrubada e os restos mortais deste brasileiro pôde retornar à sua terra natal. Hoje seus restos estão na Catedral de Petrópolis, ao lado da Teresa Cristina. A princesa Isabel também está lá, e o Conde de marido da princesa Isabel, também está lá. E assim foi a história do maior brasileiro que esse país já teve. Gostou? Dá um joinha, se inscreve aí, compartilha, comenta, veja quem que você quer, um personagem histórico que você quer que a gente fale aqui pra você, ok? Um abraço.